Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Aspas e que bom ter você aqui conosco. Nas últimas eleições de 2024, o MDB foi a sigla que obteve mais vereadores, com mais de 800 vereadores eleitos no Brasil. E o PSOL, com apenas 80, foi o menor. O tema de hoje é vereador e seja muito bem-vindo. Pois bem, o vereador tem o ditado de que ele é o político mais próximo do povo, o que é uma verdade, não é isso? Porque também as pessoas só votam em quem conhece, em quem confia. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, né, dos parlamentares municipais? Está faltando muita preparação para uma continuidade. A política ela tem que ser contínua, ela não para. O político só para de fazer política, de trabalhar na política, quando ele não é eleito. Mesmo assim, é recomendável que eles também não percam essa tendência mais feita pelo assistencialismo, obviamente nós sabemos. Portanto, em cima dessa tese de que o vereador tem essa proximidade com a população, era para ele se policiar melhor, se aperfeiçoar mais, ter a humildade de reconhecer que precisa, para galgar novos horizontes ou a sua permanência, sua reeleição na Câmara Municipal, é preciso um aperfeiçoamento. É lamentável vermos aí a incoerência que chega a bater na porta de cada um deles. Muitos são os vereadores que falam durante o período político ou durante, né, os 2 anos que vai concorrer ao período político, e, no entanto, chega lá, mostra-se uma pessoa totalmente diferente, né? Os princípios e valores são esquecidos por muitas vezes e a coerência não bate com relação à questão da sua atuação como parlamentar. Outra falha muito grande dos vereadores é não ser e não fazer o seu papel de vereador. Porque ser vereador não é apenas o título, exatamente tem que ter a coerência. Portanto, não fiscaliza, não denuncia a prefeitura, não fiscaliza em especial os recursos em que a prefeitura está investindo, questão licitatória. Então, tem muitas pautas que os vereadores se omitem, por serem, por muitas vezes, da base do prefeito, aquela coisa toda. Então, os quadros hoje dos vereadores no Brasil estão mancos, estão entre muletas e cadeira de rodas. Por quê? Porque eles são totalmente dependentes daquilo, se viciaram ao poder. E lhe falo, a política, o poder é uma droga como crack, como a maconha, cocaína. Você se vicia ao ponto em que você não quer deixar aquilo. Aquilo faz muito bem, no sentido não benéfico da coisa, né? Porque por muitas vezes ele mancha um pouquinho a identidade moral das pessoas, porque as pessoas passam a se portar de uma maneira pelas regalias, pelo emprego, né, que se ganha, que na verdade não é um emprego, a gente passa uma procuração e essas pessoas passam a nos representar. Então eles obtêm muitas regalias feitas por eles mesmos, acontece em todos os estágios da política brasileira. Então ele não quer perder isso aí. Então os políticos eles ficam com o olhar, né, preso, né, com a visão presa a exatamente essas benesses políticas. E aí então eles se distanciam um pouquinho do povo, eles viram as costas para a população, que isso é muito ruim. Isso é sentido até nos primeiros meses de trabalho de qualquer parlamentar. Eles se distanciam, saem da política e se distanciam bastante. Outros vão morar em condomínio, que é um erro fatal. Outros, mesmo morando nas comunidades aonde nasceram politicamente, permanecem, mudam seus hábitos, permanecem lá, mas mudam seus hábitos e fica distante, né? Por quê? Porque há cobranças, né? E as cobranças são as mais diferentes possíveis, né? Portanto, o vereador, ele tem o seu papel fundamental, ele é um resolvedor das comunidades, ele é uma pessoa que procura resolver, ser resolutivo e, no entanto, se ele não perder essa linha, ele certamente conseguirá manter a frequência com o seu eleitorado, com a sociedade. Então tem várias atividades onde ele pode profissionalizar o seu mandato. O mandato não pode ser um mandato amigável, familiar, tem que ser político, então ele tem que ser algo que possa encher os olhos da população e a população ver nele com orgulho e falar, esse aí é um político que vai crescer na vida. Essa pessoa aqui, ela é que nós vamos acreditar. Valeu o meu voto. Por sinal, você lembra em quem você votou nas últimas eleições do seu vereador? Claro que você lembra. Quantas vezes você falou com ele, ele atendeu, ele já foi agradecer o voto?
né? Muitos são os vereadores que esquecem, né? Não têm a humildade, às vezes até de agradecer ao voto, né? O voto que foi recebido naquela comunidade. E por aí vai. Para a gente não se prolongar muito, a questão também, o posicionamento não apenas deve ser vereador, tem que se comportar como tal. E, no entanto, a gente vê nos parlamentos muitos vereadores indo com sapatos sujos, falam português erradamente, assassinam a língua portuguesa sem piedade, não procuram um professor de língua portuguesa para se aperfeiçoar, para corrigir. Muitos só têm o primeiro grau ou segundo grau, muitos não têm nível superior, o que não significa muito, porém o conhecimento é tudo. Mas, infelizmente, muitos deles não têm a humildade de reconhecer que precisam de conhecimento, precisam permanecer com o pé nas suas origens. Portanto, a traição é grande, não apenas no mundo político, mas sim no mundo do eleitorado. Muitas traições acontecem virando as costas e são pessoas, por muitas vezes, né, falta humildade e em cima da falta de humildade é um sinal de ingratidão, que é um grande defeito que a gente percebe nessas pessoas. Mas vamos assim, não vamos perder a crença, vamos para frente, é assim que a coisa anda, se capacitando, se profissionalizando. Um abraço, a gente volta amanhã para falar sobre prefeito, tá bom? Tchau.